Muito bem, começando mais um podcast Síndico Mais Gestão, nosso espaço aqui de conhecimento sobre a área condominial. E no episódio de hoje, como se tornar um síndico profissional e conquistar estabilidade financeira com liberdade. Então vamos rodar a vinheta e começar. Muito bem, estamos aqui novamente com o Albélio Dias. Prazer, Bruno, estar aqui novamente, né, depois de um longo tempo. Mas vamos lá. Isso aí, Sérgio Rocha. Prazer, Bruno, estar aqui novamente. Férias, né, Albélio? Finalzinho do ano é uma férias. Isso. E agora a gente volta com tudo aí. Exato. Né? Mais um período de conhecimento. É isso aí, vamos voltar. E voltar com um tema que muita gente pediu pra gente, né, também, e que muita gente tem dúvida na hora de começar, porque, contextualizando, né, é um mercado grande, então, atualmente a gente tem aí em torno de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão de condomínios no Brasil, e nos últimos estudos, menos de 13% deles são administrados por profissionais, o que mostra pra gente um mercado muito aberto, né, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque a maioria das pessoas hoje que mora ou vive em condomínios, ou que trabalham em condomínios, não quer gerir o condomínio, né? Tem outras prioridades para a vida. E isso está criando uma das profissões, já criou, na verdade, né? Uma das profissões que se mostra mais promissora e rentável atualmente. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas oportunidades do mercado e explorar um pouquinho como que você, que é aspirante a síndico, e mesmo você que já é síndico, pode se beneficiar dessas oportunidades. E vamos lá então, Albélio, Sérgio, quem quer começar a falar aí? Eu queria saber um pouco, com esses dados de mercado, né, com o que existe, por que ainda existe pouco profissionalismo, na opinião de vocês, e quais que são as oportunidades para as pessoas que estão chegando? Pode falar. Você quer começar? Posso. O mercado condominial, ele é um mercado antigo, mas ao mesmo tempo ele é um mercado que se profissionalizou há muito pouco tempo, né? Que vem se profissionalizando há pouco tempo. Eu particularmente estou no mercado há 25 anos, consigo ver uma evolução muito grande nos últimos 5 ou 7 anos particularmente. A função do síndico profissional mesmo, a existência do síndico profissional, ela vem para aumentar esse nível de profissionalização do mercado, né? E a exigência dos moradores, a exigência dos empreendedores, das construtoras, também veio a trazer uma nova demanda para o mercado de síndico profissional, principalmente, e para o mercado condominial, né? Hoje, principalmente no mercado pós-pandemia, as pessoas já não querem perder tempo, entre aspas, né, com essas questões de condomínio, sendo síndico, tendo que dedicar parte do seu tempo a isso. Então a gestão terceirizada, ela começa a ser muito mais ativa no pós-pandemia e, além disso, os empreendimentos cresceram. Os empreendimentos hoje são mais vivos, eles têm muito mais infraestrutura, eles têm muito mais componentes que fazem com que demandam uma gestão muito mais profissional, que demanda mais tempo da gestão. E com isso vem a demanda por pessoas ficarem por conta disso mesmo, né? Então, antigamente a gente tinha, né, Albélio, o síndico do morador que recebia o dinheiro até na casa dele, né, do condomínio, da taxa. Hoje você tem administradoras para auxiliar, você tem escritórios jurídicos para auxiliar, tem condomínios que faturam como empresas, né, 200 mil, 300 mil reais mensais, até mais. Então a gestão disso tem que ser como uma empresa também, né? O que a gente brinca muito aqui, que o síndico ele é o CEO, né, do condomínio. E tem um conselho, que é o conselho do condomínio, enfim. Então a gente vê um mercado que tende a crescer muito mais, né? Tende a crescer muito mais e tende a se expandir e exigir cada vez mais das pessoas que estão trabalhando nesse mercado. Eu acho o Bruno e Sérgio um fato interessante dentro da discussão que a gente falou aqui também, que embora seja uma atividade assim, antiga, mas por que ela é nova? Vamos usar esse parênteses aqui. Observe que em toda a área de conhecimento, engenharia, administração, medicina, você forma pessoas para aquilo ali.
né? No condomínio tem um fato curioso, porque como ele se transformou muito rápido, né, a partir do século passado, eles foram ficando mais complexos, passaram a ser fornecedores de serviço, e a questão era, onde é que está a formação para essas pessoas, né? O que esses caras realmente precisam para administrar o condomínio? A gente não tinha isso. Hoje é que a gente começa a falar, principalmente aqui no Síndico Mais Gestão, né? O que é gestão, o que é planejamento, finanças, comunicação, gestão de conflito. Então você foi, à medida, né, que essas exigências foram se tornando, ficando claras, você começou a repensar o papel do síndico. Então a oportunidade, no meu ponto de vista, está em quem é aquele que consegue ver esse novo cenário e buscar o quê? O conhecimento, né, através do Síndico Mais Gestão, para se inserir nesse mercado. Eu acho que essa aqui é a grande jogada ou percepção de oportunidade, é entender esse momento. Poxa, maravilha. E eu vou emendar com uma outra pergunta. E os conhecimentos necessários hoje? Né? Vocês já falaram um pouquinho da administração, que o condomínio mudou, né? A forma, o condomínio passou a prestar serviço. Antes você entrava para dormir no seu apartamento, voltava, né? Era gourmet, piscina, não sei o que, spa, academia, né? Um monte de coisa. E a maioria das pessoas que era síndico, que fez carreira como síndico orgânico, né, morador ali do condomínio, normalmente eram advogados, né, pessoas mais ligadas na parte da legislação. Uhum. Me conta aqui, o que precisa ser, quais conhecimentos gerais, assim, precisa ter alguma formação específica, se o cara tem que ser advogado porque entende de lei, ou tem que ser contador porque entende de conta, né, ou não? Como que está isso hoje diante desse novo escopo, né? Uhum. Bruno, olha, essa é uma questão interessante, que você observa o seguinte: nenhuma área, por exemplo, de conhecimento, ela existe por si mesma. Então você pega, por exemplo, a administração, você tem psicologia, você tem finanças, você tem matemática, você tem estratégia, recursos humanos, direito, é um conjunto de funções, tá certo? Na engenharia, é matemática, física, é resistência de materiais e por aí vai. Quando a gente olha para o condomínio, o que a gente está vendo? Que a gente já colocou aqui. Primeiro, é você entender o comportamento das pessoas. Então, vou precisar o quê? De uma perspectiva psicológica, antropológica na relação dos conflitos, não só antropológica, como sociológica e do direito, para me entender essa questão dos conflitos, principalmente com relação às áreas comuns, as questões financeiras, extremamente importantes, gestão de pessoas, planejamento, operação, processo. Então, veja, é muita coisa, por isso que o síndico, ele está saindo dessa função operacional, porque você vai chamar de multifuncional e estratégico. Por quê? Porque demanda dele, não é que ele vai ser um especialista, mas demanda dele conhecimentos para que ele possa se desenvolver melhor dentro do seu campo de atuação. Simples, né? Bem simples. Eu posso falar um pouquinho de carteirinha, porque eu trabalho, né, atualmente com mais de 50 síndicos profissionais, e é interessante quando a gente observa a história de cada um, e eu me interesso muito por isso. A gente tem diversas histórias. Tem pessoas que trabalharam em administradoras de condomínio durante 20 anos e viram essa oportunidade que estava crescendo dentro de uma administradora, vendo o síndico chegando, síndicos não querendo atuar, síndicos deixando de fazer o papel dele e começaram a trabalhar. Conheço várias pessoas dessa forma. Existem profissionais que estavam insatisfeitos no seu trabalho, como corretor de seguro, como vendedores, e migraram para o campo síndico profissional, porque tem uma certa independência, você consegue ter um tempo mais livre, enfim, esse tipo de coisa. Advogados, né, são a grande maioria dos síndicos profissionais hoje que a gente trabalha são advogados, porque, assim como você falou, vem com essa proposta de ajudar o condomínio, da lei, aquilo tudo, e absorvem isso um pouco, né? E administradores também, né? Bastante administradores, pessoas que já trabalhavam com administração, que quiseram fazer carreira
como síndico profissional, na parte de gestão, de números e etc. Agora, todo mundo precisa de um pouco de tudo isso, né? Então todo mundo precisa saber um pouquinho da administradora, precisa saber um pouquinho da administração, precisa saber um pouquinho do direito. E não existe uma regra, né? O que existe aí é a pessoa querer fazer, é ter um entendimento, buscar o conhecimento. Acho que não existe uma regra muito clara, não, mas é muito legal você entender o mercado e ver da onde surgem as oportunidades, né? Entendi. Essa especialização, quando vem assim, a pessoa que é advogado se tornou síndico. Às vezes ela pode ter uma visão míope das outras áreas porque foca muito na legislação. A mesma coisa o contador, de repente ele pode ter uma visão um pouco turva das outras áreas que foca muito na proposta de contas, coisas fiscais, né? O Síndico Mais Gestão veio com um método para poder ajudar isso, né? A ter uma visão mais holística. Fala um pouquinho aí, Sérgio Albélio, sobre como que o método do Síndico Mais Gestão ajuda o síndico a ter essa visão e coloca no chão mesmo essa bola para ele poder ter essa dinâmica holística, né? Essa dinâmica mais diversificada. Quer começar? Eu adoro esse projeto, né, do Síndico Mais Gestão, justamente porque ele consegue fazer com que o síndico ele consiga ter uma visão 360 do condomínio, né? A gente consegue fechar um ciclo onde ele consiga ter uma visão muito clara do que realmente é importante dentro do condomínio. É óbvio que um síndico que tem um curso de administração, ou até um síndico que não tem nenhuma formação superior, não vai entender das leis, essencialmente, né? 100% das leis, como um advogado, que é um síndico advogado. Mas se for um síndico, por exemplo, que tem uma administração, ele vai entender muito mais os números que o advogado. Então, assim, é o que você falou, a gente é melhor em algo e pior em outras coisas. É óbvio que o Síndico Mais Gestão vem para trazer para esse síndico, para esse aspirante a síndico, um conhecimento do que realmente é importante, do que ele realmente tem que saber dentro daquilo, e aonde ele precisa procurar ajuda também, né? Porque a gente não sabe tudo. Sim. Então, aonde que você precisa procurar ajuda? O que é importante? O que você não pode deixar de fazer que pode te trazer problema, né? É muita questão do que você tem que focar, qual que tem que ser o foco principal, aonde você tem que atuar. Então, acho que o Síndico Mais Gestão traz muito isso e faz com que a pessoa tenha uma visão muito mais abrangente. Por mais que não saiba todos os temas, né? Por mais que os temas não fiquem todos, você sendo especialista em tudo, que obviamente a gente nunca vai ser, mas você tem aonde recorrer, você não vai deixar com que a coisa aconteça, né? Que o problema aconteça. Então, acho que esse que é o grande negócio do Síndico Mais Gestão, trazer ferramentas que faz com que o síndico seja preventivo em quase todas as ações. Quase um GPS do síndico aí, Albélio, a gente pode falar assim? Olha, ele porque a gente tem que, e hoje, Bruno, isso já é assim bastante claro, principalmente no ambiente empresarial, é que as empresas é um organismo vivo e é um sistema holístico. Quer dizer, um departamento, por exemplo, você vai fazer um produto, entra finanças, marketing, produção, vendas, é um conjunto que... Então, os condomínios, por exemplo, eles também são vistos dessa forma. Todo mundo ali está interligado, mas interdependentes, né? Como aquele exemplo que eu dou dos objetivos, das atividades, pessoas, processos e recursos. São interdependentes, mas que se complementam cada um com a sua parte. Então, o que o Síndico Mais Gestão traz dentro desse processo é que ele trouxe essa novidade que é o SMART. Eu acho que essa pergunta que você está se referindo é que ele traz uma visão holística. Desde porque, quando ele começa a entender o que é a situação, descrever o condomínio, o checklist, eu estou realmente entendendo o condomínio. Observe uma coisa, se você não faz isso, como é que você vai fazer a gestão de algo que você não conhece? É um paradoxo, tá certo? Então ele analisou tudo aquilo, reuniu o conselho, estabeleceu prioridades. Bom, como é que nós vamos fazer isso agora para atender uma expectativa de mercado? Porque eu estou gerindo um patrimônio. Então, observe que ele sai da visão extremamente interna e passa a ter uma preocupação de mercado, que é a valorização do ativo imobiliário, que eu estou falando resumidamente.
criou os comitês para estabelecer as ações que são prioritárias, implementou, avaliou os resultados, comunicou, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, ele faz a comunicação de tudo o que aconteceu, visando um novo ciclo de melhoria contínua, que são o quê? As tendências. Então ele traz, mesmo que intuitivamente, ao você aplicar esse método, eu estou trabalhando essa visão holística e organizando o condomínio de uma forma bem planejada, operacionalmente e estrategicamente. Olha que maravilha. Excelente. E isso vai permitir a possibilidade da pessoa não só escalar o negócio dela, mas como ter uma flexibilidade, uma previsibilidade financeira, uma autonomia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas vantagens do síndico profissional. Igual o Sérgio comentou que muita gente sai de outras carreiras para ser síndico, em busca muito de autonomia, liberdade financeira, de flexibilidade de tempo, né? Passar mais tempo com a família, poder, né, fazer outras coisas, escalar e, claro, né, ganhar mais, né? Assim, eu tenho um exemplo claro. Eu estava conversando semana passada com uma síndica que trabalhava como departamento financeiro de algum lugar, e falava hoje eu recebo 3 vezes mais como síndica, tendo 4 condomínios, do que eu ganhava quando eu era carteira assinada, né? E ela justamente falando isso, né, do que foi melhor para ela sendo síndica, e ela estava até repensando o que ela queria, se ela queria crescer mais, se ela quer ficar com no máximo 5 condomínios ou 6 ali, com uma estabilidade, conseguindo atender de forma com qualidade, para não ter que colocar mais pessoas na operação, enfim. E eu acho que esse que é o grande trunfo, né? A gente tem que saber até onde a gente quer ir, até onde a gente pode e consegue. Assim como um síndico parceiro nosso hoje, que trabalhou na administradora, que hoje tem 30 condomínios, mas tem uma equipe com 6 pessoas junto com ele. Então, assim, criou uma empresa de síndico profissional mesmo, né? Com 30 condomínios. Olha só. Obviamente deve ganhar 4, 5 vezes mais do que ganhava quando tinha sua carteira assinada. Mas são outras responsabilidades, né? A gente tem que entender também que o ganho, né, Alberto, ele vem muito acompanhado da responsabilidade. E tem muitos ganhos na profissão. Né? Tem muitos ganhos na profissão. Você pode escolher escalar ou não. Você pode escolher ter mais tempo ou ter menos tempo, né? Você pode escolher o tipo de empreendimento que você quer, tipo A, tipo B, tipo C, enfim, que tipo de público você quer lidar, qual que você lidar melhor. Então, assim, é uma profissão que consegue dar um leque de opções para a pessoa, aonde ela quer trabalhar, como que ela quer trabalhar, sabe? Então, isso é muito importante. E não só pensando no lado financeiro, que realmente é muito importante, mas é muito importante também para a qualidade de vida, né? Para previsionamento de futuro, enfim. E é uma profissão que está em alta, né? O mais importante é isso, né? É uma profissão que tende a crescer cada vez mais. Então, nada melhor que você estar num ambiente, estar inserido no mercado que tende a evoluir, né? Que não tende a acabar, como hoje vários mercados estão acabando. Olha, Bruno e Sérgio, eu acho o seguinte, com relação a essa coisa de escalar, de gerar valor ou algo nesse sentido, eu acho que é o seguinte, olha, a natureza, você olha para a natureza de maneira geral, ela também estabelece as suas regras de prioridade. Eu acho que uma das coisas essenciais na gestão condominial para o síndico querer se transformar é a parte financeira. Claro, pessoal é importante, manutenção é importante, mas tudo isso gira em torno de recursos. Eu acho que esse é o grande problema. É como que eu faço um planejamento financeiro bem feito, que é o orçamento, como que isso está coordenado com as ações que você já definiu lá do método SMART. Quer dizer, se você usa o método, você aprende a fazer esse planejamento orçamentário. Então, e como que eu executo isso? Olha aqui, e não é fácil, porque a gente tem, um parênteses aqui, aqueles problemas que a gente tem de uma não habilidade matemática, isso vai interferir aqui. Né? Como a gente vê aluno que faz curso de contabilidade, não gosta de matemática, o cara faz... Olha o reflexo. Ele está aqui. Então, se você entender a parte financeira, como que eu faço um orçamento, quais são os índices que eu estou olhando, as taxas de água, energia, que existem os órgãos reguladores que a gente comenta, né? A inflação que também afeta esse período, então a minha previsão ela tem que estar com base nisso. E as prioridades que a gente vai estabelecer, seja usando a matriz Goodz que a gente já falou,
ela também, qual é o aspecto que você deve considerar? É o aspecto financeiro. Qual é o que causa maior impacto financeiro? Então, se o síndico ele aprende a lidar com isso, aí sim ele é reconhecido no mercado pela eficiência na gestão dele. Claro que é agregado a outros métodos que a gente está falando aqui. Então, isso é que faz, é o resultado que você apresenta, é a entrega, como o Sérgio costuma falar aqui, é entregar resultado. Eu acho que para mim se resume nesse aspecto aqui. Que bacana, né? Então a gente tem um mercado que é flexível, que está em crescimento. Exatamente. Que ainda tem uma boa rentabilidade. Você pega, por exemplo, só rapidamente aqui, o que está em alta hoje? Inteligência artificial. Se eu não me preparar, se eu quero entrar nesse mercado e não me preparar, eu vou para onde? Para lugar nenhum. Pra lugar nenhum. E a gente tem que parar, a gente tem que se educar, a gente tem que estudar, a gente tem que evoluir, tem que ser curioso, tem que ser proativo, tem que perguntar, entende? Isso compõe qualquer profissão, seja síndico ou não. Buscar conhecimento, ter pensamento crítico. Tudo isso faz parte da atividade, não só do síndico, como qualquer outra profissão. E o síndico profissional, ele tem uma vantagem muito grande, né, do síndico profissional. O síndico profissional tem a oportunidade de começar aos poucos. Ele tem a oportunidade de começar com um condomínio pequeno, para ele entendendo uma operação, aumentar para um condomínio que tem um fluxo maior, que tenha mais usuários, tenha mais moradores, passando por um condomínio mais complexo. Então ele tem essa oportunidade de ir aprendendo. Enquanto ele aprende a parte teórica, ele pode também aprender a parte prática aos poucos, né? Ele pode se especializando dentro da carreira dele. Ele pode ser professor dele mesmo, né? Pode ser professor dele mesmo. E pode ao mesmo tempo também pegando referências, né? E construindo a carreira dele para ele entender onde ele quer chegar. Então, eu acho que isso é um fator muito importante para o síndico profissional. Ele vai recebendo para criar o seu próprio negócio, né? Exatamente, a experiência, a vivência com conhecimento. Existe uma coisa também que tem que ser desmistificada. Ninguém evolui pela prática, como também ninguém evolui lendo livro. Você é uma confluência dos dois. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu fiz uma descoberta nova na minha gestão, mas por que ela ocorreu? Se eu deixo isso passar, eu não gerei nada. Aprendizado nenhum. O conhecimento sem aplicação é só informação. Só informação, é o cortina de fumaça. É isso aí, pessoal. Então é isso que a gente quer reforçar para todo mundo que acompanha a gente, né? Que acompanha o Albélio, que acompanha o Sérgio no dia a dia, é justamente trazer esse conhecimento mais com prática, né? Através do método SMART, principalmente, que a gente conseguiu trazer toda essa visão para dentro do dia a dia da prática do condomínio. E então, gente, pessoal, a gente só reforçar mesmo, né, que o síndico profissional hoje é uma profissão em alta e é aquela profissão que está assumindo a responsabilidade das pessoas que estão querendo tirar a responsabilidade, né? Exatamente. Tem gente querendo correr da raia aí e tá abrindo oportunidade para as pessoas. Olha, né? Ela tende a crescer mais ainda, né? Porque hoje já se percebe no mercado imobiliário a importância da gestão dos ativos. Tá certo? Então isso tem um impacto não só no condomínio em si, mas nas incorporadoras, nos loteadores. Então isso para eles é como se fosse o cartão de visita do que eles construíram. Então à medida que isso vai ganhando peso, o grau de exigência na gestão, não só pelo síndico, mas de todos os moradores, tem que entender a importância das áreas comuns como valorização do ativo. Excelente. Exatamente. E não só isso, complementando as exigências hoje, né, dos Airbnbs, por exemplo, dentro dos apartamentos, das locações, dos empreendimentos que são entregues quase que exclusivo para investidores que querem locar, que querem fazer outro tipo de uso sem ser moradia. Então, isso exige um acompanhamento mais próximo, né, uma gestão mais profissional. Então, tudo isso vai cair para cima do síndico profissional também. É uma oportunidade para o síndico profissional também. Maravilha. Dos novos empreendimentos. É isso aí, pessoal.
Então ficamos mais, né? Ficamos por aqui com esse episódio, né? Ficamos mais confortáveis com isso, né? De saber que tem muita oportunidade. Que tem muita oportunidade, exatamente. E se você está querendo entrar no mercado condominial ou já é síndico e quer aprimorar, né, seus conhecimentos, escalar, não só o conhecimento, mas a prática principalmente, né? Segue a gente nas redes, no YouTube, Spotify, Instagram. A gente está com conteúdos semanalmente, né, sobre o conhecimento de síndico. Temos o curso Síndico Mais Gestão também, curso profissional. Em breve vamos lançar outras ferramentas aí para agregar, né, o conhecimento dos síndicos e dos aspirantes a síndico, né? Valeu, Albélio, obrigado. O prazer foi nosso estar aqui mais uma vez. Só lembrando aqui uma observação, que no nosso perfil do Instagram já passamos a 2.000 publicações só de conteúdo. Olha só. 2.000 publicações de conteúdo. Excelente. Já passou de 2.000. Já passou de 2.000. Valeu, Sérgio. Obrigado, pessoal. Até a próxima e aguardando vocês na próxima.